Hoje eu estou tendo a oportunidade de conversar com Matheus Linardi. Matheus Linardi é uma representatividade importantíssima porque hoje ele está à frente da AGE Cariri. Ele é o presidente da AGE Cariri, a Associação de Jovens Empreendedores, e também ele é formador de opinião em uma rádio muito popular aqui na nossa região. O Matheus também, ele tem um projeto Pode Hablar. O projeto dele vai ser um dos temas também que vamos debater hoje no programa Sintonize, como também a gente vai puxar mais o tema, né, da AGE Cariri, pois a AGE Cariri é uma associação de jovens empreendedores, pessoas que estão iniciando no mercado de trabalho ou até mesmo que já iniciaram no mercado de trabalho e precisa aprimorar os seus conhecimentos diante a esse tema. Eles podem conseguir junto com a AGE Cariri, que constantemente visita empresas parceiras, apresentando o modelo diagnóstico, mostrando o desenvolvimento e mostrando o quanto eles também são capazes de prosperar. Matheus, seja bem-vindo ao programa Sintonize. É um prazer imenso conversar com você pela primeira vez e muito obrigado por aceitar o convite. É isso, o prazer é todo meu, Thiago. Sou um grande fã do Thiago já, das antigas. Né? E fico feliz de estar participando do programa Sintonize, porque eu vejo que é um programa que ele combina muito, assim, tem um match muito forte com o que a gente desenvolve dentro da AGE. Pessoal, eu sempre gosto de falar para as pessoas que a gente não é só um perfil de Instagram, tá? A gente é uma comunidade de jovens empresários que odeiam a mediocridade e que estão dispostos a construir algo impossível de ser ignorado, porque a gente não tá na terra passeio. Não mesmo, e como você mesmo citou, a AGE é para jovens que estão despontando na internet, na vida pública, na vida ativa, no empreendedorismo e até mesmo, podemos dizer, até na construção de uma vida política, porque tudo faz parte do empreendedorismo. O empreendedorismo está em todos os ambientes. Exatamente. Até mesmo na escola, quando você está estudando, na faculdade, quando você está se formando. E o empreendedorismo é algo que constantemente a gente vê, independente da profissão. O médico necessita do empreendedorismo para despontar o seu consultório. O enfermeiro ou outras profissões que a gente pensa que o empreendedorismo possa não estar citado dentro desse segmento, mas sim, porque todo comércio, toda empresa necessita desse tema, concorda? Não, concordo em gênero, número e grau, e tanto você vê, só comparar as profissões, um médico que só faz consulta, que só opera, não é? Que ele faz o trivial, né? Que ele faz o arroz com feijão, a receita dele é isso aqui, enquanto um médico que produz conteúdo, que escala a operação dele, a receita dele é isso aqui, certo? Então, empreendedorismo ver a profissão como um negócio é o que vai dar escala, né? Sim. É o que vai possibilitar mais ganhos, que vai atingir mais pessoas. E é interessante a gente falar sobre essa questão do pessoal que está começando também, porque a AGE, ela foi uma associação que foi criada lá em 1989, tá? Em Fortaleza. Acho que um dos fundadores foi o presidente da época do jornal O Povo, né? O professor Dumar. E aí, foi criada? Os grandes empresários daquela época, eles estavam preocupados que os seus filhos e netos não estavam dando continuidade ao negócio e não estavam devidamente preparados, sabe, para sucessão empresarial. E aí, esse grupo de empresários se reuniu e criou a AGE para capacitar essas pessoas. Quando a gente abriu aqui, você falou a respeito das visitas empresariais, né? Porque é muito importante que a gente conheça empresas de sucesso, ver o que foi que eles fizeram, mergulhar em gestão, processos, liderança. Mas também a AGE, sabe, Thiago e queridos espectadores aí do programa Sintonize, a gente tem um braço educacional muito forte. A gente desenvolve workshops, a gente desenvolve palestras com conteúdos, né, que vai agregar para o associado, para ele colocar em prática no negócio dele, para que ele deixa de pensar pequeno, sabe? Eu acho que a minha maior missão durante esse biênio que eu tô presidente da AGE, 2025-2027, é exatamente isso. É fazer com que os jovens empresários aqui do Cariri, eles deixem de pensar pequeno e queiram construir algo impossível de ser ignorado. Oi. Matheus, conversar com você é adquirir também conhecimento. Porque Obrigado, você querido. Passa essa confiança
independente de quem esteja, né? Porque a AGE é uma associação de jovens empreendedores, mas isso não quer dizer que uma pessoa que tem 35 anos, que queira ser um empreendedor, ele continua sendo jovem empreendedor. Exatamente. Afinal, não tem idade para começar, e é bem interessante tu falar sobre isso, porque a gente tem associados que já passaram da idade que se é considerado jovem, né, pelo Estatuto até 39, mas a gente não fecha as portas, porque tem muitas pessoas que já estão numa idade mais avançada e eles querem estar em contato com os jovens para se atualizar. Eu acho interessantíssimo isso, quando a gente consegue fazer com que gerações diferentes consigam conversar e se entender, sabe? Eu acho que a gente consegue avançar em níveis que não dá nem para mensurar. Eu vou te dar um exemplo. Uma das nossas madrinhas, eu sempre gosto de falar sobre isso, da CRC, né? A Patrícia Coelho, ela já passou da idade de corte, mas ela tá sempre junto com a gente, ela gosta, eu adoro essa vibe de vocês, essa aura de vocês, eu gosto de estar perto porque isso oxigena, e é verdade, sabe? Então tem muitos empresários que já passaram da idade, vão com a gente, vão nos eventos porque acham os eventos muito interessantes. Thiago, tá com mais ou menos 2 meses, a gente fez um workshop com o gerente de recursos humanos da São Geraldo. Olha que incrível, né? São Geraldo, para quem não sabe, é da famosa cajuína, né? Que todo mundo ama. Sim. Todo mundo ama. É o sabor do Nordeste. Com certeza. E esse cara, o Felipe, ele tá lá desde os 19 anos. Ele assumiu uma posição de liderança numa empresa grande, né? Porque a São Geraldo é uma empresa gigante aqui pra nossa região, aos 19 anos de idade. E ele estava explicando pra gente como ele faz para estabelecer a cultura empresarial. Ele contou um caso interessantíssimo lá, que teve uma época que ele teve que demitir mais de 50 pessoas ao mesmo tempo. Nossa. Porque eram funcionários que trabalhavam contra a cultura da empresa. E se você tem uma pessoa que fala mal da sua empresa, não vale a pena você manter essa pessoa como empregada, porque empresa não é ONG, né? Não é ONG. Empresa não é programa do governo. CNPJ não tem coração. CNPJ não tem coração. Então, quando ele fala mal da sua empresa, ele fala pra um, o outro vai e fala. Então, é aquela coisa da maçã podre que estraga todo o cesto. Então, quando ele assumiu o cargo, ele disse assim, eu posso demitir quem eu quiser? Aí pode, ele pegou e demitiu 50. E se você for analisar a São Geraldo hoje, a São Geraldo é uma empresa que está com um valuation bilionário aí, salvo engano, são 2 bilhões que ela é avaliada, faturamento altíssimo, referência em todo o Nordeste, referência até nacional. E aqui para o nosso Cariri, é onde as grandes empresas bebem de fonte de inspiração. Sim. Tanto em questão de processos, governança, sucessão, porque quando o fundador da São Geraldo ele faleceu, houve um vácuo de liderança muito forte, né? E quando você perde a cabeça, então acontecem muitas coisas, onde as empresas podem quebrar ou podem ser vendidas. E eles fizeram um trabalho tão interessante na questão da governança, separando o núcleo familiar do núcleo empresarial, que a empresa, ela continuou e está cada vez mais, né, ganhando mercado aí, muito merecidamente, porque a São Geraldo merece todo o nosso respeito. Inclusive, como você citou, é um refrigerante que nós, caririenses, juazeirenses, cearenses, ama levar, não só, não contribui só aqui na região, mas sim, a gente gosta de colocar na nossa mala de viagem. Com certeza. E a Zero, principalmente. Eu tô viciado nesse São Geraldo Zero. Arrependo-me bem de não ter levado para a Europa e ter tomado uma cajuínazinha naquela torre aí. Cara, seria explodir o engajamento. Eu acho que eu iria bater recorde em visualização. Com certeza. Porque é o refrigerante mais querido do Brasil. É porque não nos patrocina, viu, gente? A gente fala por espontaneidade. Porque ser bom é diferente do que ganhar dinheiro pra porque quando divulgar. O produto é bom, a gente se torna advogado. É verdade. Sabe? A gente briga pela São Geraldo. Uma vez eu vi os stories de Wesley Safadão e ele, gente, não tô divulgando, eu não tô sendo pago para isso, mas pense num refrigerante bom, e mostrou o São Geraldo, a nossa cajuína do Cariri, não é? E voltando aqui ao tema, porque eu amo conversar com o Matheus Linardi, já estive em alguns eventos, o evento de lançamento da nova gestão da AGE. Sim, você estava no nosso planejamento estratégico, olha, ele conferiu em primeira mão
tudo que a gente tá pretendendo fazer nesse ano de 2026. E é incrível, né? E o diferencial é porque a AGE veio totalmente quebrando todos os paradigmas. Quando eu falo em quebrar os paradigmas, é sair da normalidade. Um exemplo é que a AGE premia empresas sem haver a necessidade de estar cadastrados na AGE ou até mesmo sem haver a necessidade do cliente investir para participar daquela premiação. Então, esse é um grande diferencial, pois a AGE continua levantando essa bandeira que empresas não devem pagar por ser premiadas, elas merecem aquele mérito pelo seu trabalho próprio. Com certeza. Mais um pouco dessa premiação? Então, quando eu fui chamado para assumir, né, a liderança da AGE, eu pensei, poxa, a gente tem tantos empresários aqui no Cariri que tem uma história tão bacana e eu não vejo essa história ela ser evidenciada, ela ter o palco que de fato ela merece, ela ter o reconhecimento que ela merece. E sem querer tecer críticas a ninguém, a gente sempre falou que a Comenda Adalto Bezerra, né, eu escolhi logicamente o símbolo de um dos maiores juazeirenses que já existiram, tirando o Padre Cícero, né? Tudo bem que o Padre Cícero era do Crato, mas fundou, né? Pois é, fundou a nossa cidade, então ele é juazeirense, ele era juazeirense de coração. Então, o Adalto Bezerra, para quem não sabe, foi ex-governador, foi um cara que criou o Banco Industrial do Ceará, que era o BIC. Então, ele era uma das personalidades, Thiago, que defendia que os investimentos não ficassem somente no litoral, só para Fortaleza. Então, com o BIC, muitas empresas de pequeno porte, pequenos comerciantes, tiveram pela primeira vez acesso ao crédito. Muita gente não fala sobre isso do Adalto Bezerra, eu fico impressionado, né? As pessoas só pensam, o coronel, o ex-governador, poxa, ele tem um legado empresarial tão lindo que, a gente tem que evidenciar. Então, pronto, primeiramente, o prêmio tem que ser um juazeirense da cena de negócios com uma baita história, Adalto Bezerra. Beleza. Quem serão os homenageados? Pessoas que, de fato, contribuem com a cena empreendedora, sabe? Que construíram cases de sucesso, que são referências na sua área. E é o que eu falo pra galera, olha, a Comenda Adalto Bezerra é um prêmio que não pode ser comprado. Eu não chego para um Adson da Ambipar dizendo assim, Adson, tu vai ganhar um prêmio, mas tu tem que me dar tanto. Não, eu acho isso descortês, sabe? Tudo bem que é modelo de negócio, mas não é o modelo de negócio que eu escolhi. A gente fez, não foi uma festa com muita pompa, a gente fez uma entrega, né, dentro da posse. Então, isso barateou demais, né, o custo, e a gente focou no que realmente importava, que era a história daquelas pessoas. Então, a gente homenageou a Patrícia Coelho, a gente homenageou o Adson da Ambipar, a gente homenageou o Henrique da INSE Brasil, a gente homenageou inclusive um político que foi o Biledson Bezerra. Foi excelente. Salviano inclusive não pôde ir, mas a gente tá com a comendazinha dele guardada para quando a gente for na farmácia entregar em mãos pro Salviano, que ele é um forte empresário aqui da região. Trabalhou muito pelo desenvolvimento de Juazeiro. Acho que foi o prefeito que modernizou Juazeiro, sabe? A gente tem que dar a César o que é de César, tem que reconhecer a nossa história. E eu tava comentando contigo antes da gente começar o programa que vai haver uma segunda edição, né? Porque eu quero que esse prêmio, ele chegou para ficar, sabe? A Comenda Adalto Bezerra vai ter todo ano. Eu tava até conversando com o Thiago aqui, falando algumas pessoas que já estão, né, mapeadas para serem homenageadas, porque a gente não escolhe simplesmente porque, eu gosto dessa pessoa. Não, é o que ela representa para a cena empresarial do Cariri, o quanto ela ajudou a desenvolver a nossa região. Esse é o único critério para você concorrer à Comenda Adalto Bezerra. Isso é interessante porque quebra novamente o que eu falei, os paradigmas. Sai de uma linha e vai na contramão, porque mostra o diferencial que a AGE Cariri, ela não pensa só no meio dos jovens, ela pensa no além dos jovens. Afinal, a premiação é necessária por gratidão, por aquela empresa ter contribuído para determinada cidade, por influência, porque uma empresa bem-sucedida influencia novas empresas que estão sendo abertas, e também, né, pelo network que é gerado. Porque quando você vê um empresário bem-sucedido, você também sente em saber qual foi as entrelinhas que foram circuladas para que aquele negócio consiga despontar.
E hoje estamos entrevistando o nosso Matheus Linardi. Matheus Linardi, ele que tem um nome forte na nossa região. Ele é presidente da AGE Cariri e também ele é gerador de opinião. Ele conduz opiniões em uma grande rádio aqui na região. Mas o que eu quero entender mais é sobre o Pode Hablar. Matheus, me explica um pouco. Agora eu me arrepiei todo. Porque eu sei que vai além de um podcast. Sim, vai além de um podcast. Quando eu criei o Pode Hablar, né? E as pessoas sempre me perguntam, Matheus, qual foi tua inspiração? Porque quando você conhecer a fundo o projeto, eu vou marcar uma reunião com ele, tá, gente? Vou explicar perfeitamente o que é o Pode Hablar. E a galera fica assim, Matheus, como foi que tu criou isso aqui? Qual foi tua inspiração? Cara, eu sou muito inteligente pra morrer pobre. Muito inteligente pra morrer pobre. Então, eu... Olha só, gente, já fica aí, já anota essa frase. Eu sou muito inteligente para morrer pobre. Linardi. Amei. Amor, que fico feliz. Então, eu tinha essa coisa na minha cabeça, cara, não pode ser só mais um podcast, sabe? Porque a gente já tem tantos podcasts e você ser só mais um Sim. no meio da multidão não é interessante. Não é interessante. Como eu sou do marketing, né? Eu tenho MBA em branding, eu pouquíssimas oportunidades de falar sobre isso, mas eu trabalho com construção de marcas e tal. E eu vou ser a vaca roxa do rolê, né? Porque se você vê uma vaca preta, uma vaca malhada, uma vaca branca, é muito comum. Agora uma vaca roxa, ela se destaca, você né? nunca viu. No meio da multidão. Então, pronto, eu quero fazer uma coisa muito diferente. Então, primeiro, o que eu vou mudar? A experiência. Os podcasts que eu vejo, eles são podcasts muito artesanais, é quase o mesmo cenário, é quase a mesma estética. E eu acredito que a gente precisa levar a melhor experiência pro nosso espectador, sabe? O nosso espectador é literalmente o nosso cliente, Sim. sabe? É o nosso maior ativo. É uma coisa que eu acho bem interessante você fazer no programa Sintonize, você faz em vários cenários. Exatamente. Né? Já para não cansar a vista, para a pessoa não ter aquele efeito, não é placebo, efeito paisagem. Ah, eu já vi isso aqui, eu não vou nem curtir, né? O seu cérebro, ele assimila padrões. Então, não fica parecendo novidade. Então, baixa o seu nível de dopamina. A gente, infelizmente, vive, né? Na era da dopamina. Então, eu vou fazer isso aqui e eu quero entrevistar grandes empresários aqui da região do Cariri, porque tudo começou aqui, né? Tanto que o primeiro slogan era do Cariri pro mundo. Olha. Pois é. Isso lá em 2023, quando eu comecei a criar. Quando eu fiz uma ativação que foi um sucesso na feijoada do Marcos Peixoto, eu tive a oportunidade de entrevistar um bilionário, que foi o Gaudêncio Lucena, fundador e CEO da Corp Segurança, né? É um cara gigante no mercado de segurança, de telemetria. O grupo dele movimenta milhões, né, de reais. E assim, foi incrível. MVP, para quem não tá sabendo, é o mínimo produto viável, né? A gente faz literalmente com o que a gente tem só pra validar o conceito. O conceito foi validado, mas, cara, fazer podcast no meio de uma festa não dá certo, porque você briga com o som da festa. Tem que ter uma mesa sonora, né, dedicada, uma mesa de som. A gente não pode também entrevistar convidados que estão bebendo, né? Porque não é camarote de carnaval. Não é? Concordo. Pois é. Foi bem direto ao ponto. Exato. Existem momentos. Então, se eu quero priorizar a história dos grandes empresários, eu tenho que criar um ambiente interessante, que ele se sinta confortável, como se estivesse na casa dele, sabe? E aí foi que veio a parceria com a Jacaúna, e eu fico todo arrepiado quando eu falo sobre isso, porque eu sou muito grato a Rihanna Aguiar e o Kauki, que são hoje os diretores, né, principais da Jacaúna, porque, olha, eu fico todo arrepiado quando eu começo a falar. A Jacaúna nunca tinha emprestado móveis pra ninguém. E quando eu procurei eles pra fazer o lounge, eles disseram assim, Matheus, lá vai ser aberto. Eu preciso que você me garanta que os meus móveis, eles não sofrerão nenhuma intempérie, porque se eu perder um móvel desse, já era, né? Eu, não, Rihanna, fica tranquila que vai ter uma tenda lá. A tenda matou o cenário, mas era extremamente necessário. A gente vai ter... Eu vou tirar os móveis do pacote somente quando o sol baixar pra expor eles o mínimo possível. A avarias, exatamente. E assim, Thiago... Dito e feito, quando deu 4 horas que o sol baixou, eu desencapei todos os móveis, montei o lounge, a gente gravou e foi incrível
o gerente lá da Jacaúna, o Francisco, que é um grande amigo, ele tava lá e ele mandava em tempo real pra Rihanna, né? Aí na hora que a Rihanna viu o Gaudêncio tá aí, até ela ficou admirada, sabe? Então isso foi um ponto muito legal que eu vi, poxa, eu tô no caminho correto. Eu preciso que agora aperfeiçoar. E quando eu fui querer dar um voo maior do que as minhas pernas, né? Eu fui Ícaro, voei muito próximo do sol. Eu fui inventar de fazer uma casa de vidro. Só que a casa de vidro é bem mais cara, né? É bem mais cara. É uns 50 mil reais só pra montar a casa de vidro. E aí eu não consegui patrocinadores o suficiente que me pagassem 50 mil reais para montar a casa de vidro. E eu fiquei em crise, sabendo assim, poxa, será que eu tô errando? Será que é melhor eu voltar pro mercado, virar CLT novamente? E foi aí que me veio a clareza necessária, e é por isso que eu falo que o Pode Hablar não é só mais um podcast, ele é uma mídia tech. É interessante muito você saber, e você que tá nos acompanhando agora também, por que é que você faz aquilo que você faz. Qual é o seu porquê, né? Isso se chama Círculo Dourado do Simon Sinek. Então, quando eu obtive a clareza do porquê que eu queria o Pode Hablar e por que eu quero o Pode Hablar, porque o Nordeste, por mais riquezas que tem, a gente é visto como periferia no resto do Brasil. Um tema muito importante, né? Que quando eu estava circulando nos metrôs de São Paulo, havia banners com casinha de type, aquelas casinhas de barro. Vocês estão vendo? Uma mulher, um homem pobre, uma criança e um jumentinho. A seca assolando, coisa que normalmente a gente, raramente, que moramos aqui no Nordeste, sabemos que tem pobreza e é uma coisa que acontece em qualquer lugar do mundo. Exato. Mas o nosso é muito escancarado de uma forma que às vezes eu naquele metrô, olhando aqueles outdoors, me sentindo humilhado. É complicado. E quando a gente vê... isso me dói muito, sabe? Isso me dói muito. Então, quando eu... Cara, por que eu quero o Pode Hablar? Eu quero projetar o Nordeste pro mundo. Por isso que Pode Hablar é a mídia tech que projeta o Nordeste pro mundo. A gente vive numa região, pessoal, que responde por 15% do PIB nacional. A gente tem um PIB de quase 4 trilhões de reais. Isso não faz da gente periferia em lugar nenhum. Nem aqui e nem na China. Então, para mostrar para o mundo que a gente tem progresso, que a gente tem uma economia pujante, que a gente tem cases empresariais fantásticos, como o caso do seu Wilson Mateus, do Mix Mateus, como o próprio caso da Jacaúna. Cara, a Jacaúna, ela é uma empresa 100% cearense e ela é referência no setor de imóveis nacional. Ela ocupa o primeiro lugar em market share, ou seja, tamanho de mercado de imóveis. A Jacaúna é o primeiro lugar. A Jacaúna, Thiago, tem uma floresta própria, eles replantam eucalipto. Então, pouquíssimas pessoas sabem disso, e é por isso que o Pode Hablar vai levar essas histórias para mostrar que aqui no Nordeste a gente não tem potencial, não, a gente tem potência. Olha só. E qual é o modelo de mídia tech, né? Por que aqui não só é um podcast? Porque além de um podcast principal, que a gente vai entrevistar pessoas que já estão no topo do jogo, a gente tem um podcast para quem tá começando, que é o Pode Hablar Lab, né? A gente vai desenvolver conteúdo de newsletter, que é aquele texto informativo que a pessoa recebe pelo e-mail. Muita gente acha que as pessoas não leem e-mail. Leem sim. Principalmente empresários. Sim. Principalmente o público que a gente quer atingir com o Pode Hablar. A gente vai desenvolver, Thiago, documentários, mini documentários sobre os grandes cases que a gente tem aqui no Nordeste, dos grandes empresários, sabe? A gente vai fazer uma coleção de lifestyle, a gente vai ter uma linha de roupas do Pode Hablar. A gente vai fazer conteúdos seriados, mostrando, por exemplo, aqui no Ceará a gente tem uma empresa que é muito forte no Brasil inteiro, inclusive a nível internacional, que é o Iguatemi, que é do Grupo Gereissati. O Grupo Gereissati é a maior referência que existe em luxo no Brasil. Muita gente não sabe que é daqui, sabe? O pessoal acha que... Eu mesmo não imaginaria que Iguatemi fosse daqui. Pois é, a rede, ela é daqui, sabe? A rede, ela nasceu aqui, foi para São Paulo porque lá o mercado de luxo é muito maior, tá cada vez mais expandindo, mas a família que é dona do Iguatemi é o Gereissati, né? É o irmão do Tasso Gereissati, é o próprio Tasso Gereissati que é um dos acionistas. Então, é interessante que as pessoas conheçam mais essas realidades. E fora esses casos, tem outros trocentos que a gente vai trazer dentro do Pode Hablar. E além disso, a gente tem as verticais de tecnologia.
Porque com o Pode Hablar, nós teremos acesso a dados que só nós temos porque somos nós que produzimos. Então, a gente vai criar um dashboard que a gente chama de Pode Hablar Analytics, que as pessoas que se sentirem interessadas, eu quero investir no Nordeste, mas eu não sei o que aquele público está consumindo, pluga no nosso dashboard e vai ter acesso em tempo real aos dados que a gente está produzindo. Porque quando você quer investir em algum lugar, você contrata uma pesquisa, né, de opinião, Sim. que é caro, que é bem Muito caro. E existe uma coisa também, Thiago, quando você contrata a pesquisa hoje, os dados daquela pesquisa, elas só valem para o momento que a pesquisa foi feita, sabe? Às vezes, o empreendimento que tu vai executar é daqui a 4 meses depois da pesquisa. Então, você vai aí... Muda. Exato, o mercado muda sim hoje em dia, ó, tá todo mundo com isso aqui na cara. O humor do consumidor, ele muda em tempo real. Isso. Eu sou um exemplo disso, sabe? Eu tô querendo, eu quero uma mochila nova. Eu tô olhando a mochila, eu acredito que essa aqui é melhor. Então, tipo assim, a gente vai, né? Cores, estilos. Exato. As tendências mudam. E assim, ó. Então, quando as empresas, elas querem prospectar o tipo de cliente que a gente tá atingindo e querem dados em tempo real, a gente oferece isso dentro da nossa plataforma, que é o grande diferencial que nenhum podcast faz, utilizar os dados da audiência para criar insights proprietários que tornem decisões econômicas e financeiras de grandes empreendimentos mais assertivas. Olha só, como o Matheus falou, a gente não tem potencial, a gente tem que evidenciar todo esse conteúdo através desses grandes empresários, né? Porque eu acabei até me perdendo, porque é uma vasta gama de produtos que você tem a oferecer. Sim, por isso que é a MediaTek é um hub de mídia. Da mesma forma como você tem o portal MSI, só que a gente ataca verticais diferentes. Olha só. Então, se complementam, na verdade, né? Eu já vejo até collabs aí entre MSI e o Pode Hablar. A gente vai ter que montar um novo momento, porque o Matheus, ele é rico em conhecimento e o público que está em casa pode se sentir inspirado através de você. Mas antes de me despedir do Matheus, vai vir aí o próximo bloco. E o próximo bloco vai ser bem interessante, porque agora a gente vai para uma mesa comentar temas do momento e buscar soluções para que o público de casa possa se inspirar nessas tendências da atualidade. Bem interessante, então, eu gostei. Até o próximo bloco e daqui a pouquinho, Matheus Linardi e Vanderlei Cardoso aqui com a gente.